Essa história de que Deus abençoa, faça tudo o que Ele manda, do jeito que Ele quer, como Ele gosta, como está no livro, que Ele te abençoa, é muito parecido com essa história dos médicos, que quando alguém adoece, que procura um médico, um hospital, e o médico faz tudo para curar aquela pessoa, faz exames, descobre a doença, o mal que está acometendo aquela pessoa, receita remédios. Muitas vezes a doença é mais grave ainda, e ele faz novos exames, receita novos remédios, e a pessoa, num determinado tempo de tratamento, depois de um certo tempo, ela se cura, e aí ela agradece tudo a Deus. Ela agradece a Deus e esquece que foi o médico quem a curou, a medicina, a ciência humana. E os crentes dizem que Deus é quem está por trás da ciência, Deus é quem está por trás da medicina, Deus é quem inspira o médico, o cientista a desenvolver as fórmulas dos remédios, dos medicamentos. Deus é quem faz tudo. Quer dizer, se for assim, nós somos apenas meros bonecos, fantoches na mão de Deus. Nós não fazemos nada, nós não temos capacidade criativa nenhuma. Os nossos cérebros são apenas carnes, pedaços de carne, cinzentos, que não servem para nada, porque Deus é quem faz tudo. Do mesmo modo, são as bênçãos, as tais bênçãos que os crentes dizem que recebem, que Deus pode abençoar. Tudo eles dizem que Deus pode abençoar. Se você quer um emprego, se você deseja se curar de uma doença, se você quer fazer uma reforma na casa, quer comprar um carro, quer passar numa prova, um concurso público, né? Eles dizem que basta você fazer a sua parte, você se esforçar, que Deus te ajuda, Deus te abençoa. Como Deus te ajuda? Como Deus te abençoa? No caso de um emprego, você vai para uma entrevista de emprego, faz tudo direitinho que Deus manda. Chegando lá, você é entrevistado, muitas outras pessoas também são, e por você fazer tudo como Deus manda, como Deus quer, o que Deus vai fazer por você? Ele vai convencer a pessoa que está fazendo, que é responsável pela seleção de novos funcionários naquela empresa. Ele vai convencer através de seus poderes mágicos aquela pessoa. Ele não vai deixar transcorrer naturalmente a coisa acontecer. A pessoa mesmo avaliar os seus conhecimentos, a sua capacidade, e ela, através do livre-arbítrio dela, ela fazer a sua escolha diante de todos os outros
concorrentes que ali foram entrevistados, né? Quer dizer que Deus ele vai interferir no livre-arbítrio. Ora, mas vocês não dizem que o livre-arbítrio é a coisa mais sagrada, né? Que Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. O livre-arbítrio é como se fosse uma quebra do curso natural das coisas. É uma quebra das leis da natureza. Ou não, no caso, a bênção de Deus, né? A bênção de Deus é como se fosse isso, uma quebra do curso. Ele interfere de uma forma que ele vai ou interferir na natureza ou vai interferir no livre-arbítrio do homem. Então quer dizer que Deus vai, no meio de tanta gente ali que teria até maior capacidade do que você para ocupar aquela vaga no emprego, Deus, só porque você o louva, você o reverencia, você ora, você diz que Ele é o maior, né? Deus gosta de ser reverenciado, né? Ele nos fez pequenos, menores do que Ele, né? Infinitas vezes muito menor do que Ele, menos poderoso, né? Porque Ele é todo poderoso, nós não somos, e Ele nos fez assim, pequenos, né? Imperfeitos, e mesmo assim Ele ainda quer que nós digamos que através de cânticos, né? Através de orações, né? Que Ele é o maior, que Ele é único, poderoso. Ele gosta de ouvir isso, isso faz bem para Ele. E com isso Ele te recompensa através dessas bênçãos, né? Quebrando totalmente o livre-arbítrio, né? E o curso natural das coisas, através de seus poderes mágicos, né? Que só Ele tem. Ele não nos deu essa capacidade de interferir na natureza, né, de entrar na cabeça de um ser humano, e nós até podemos sugestionar alguém, convencer alguém, mas não há uma garantia, né, de que obteremos êxito. Mas no caso de Deus, não. No caso de Deus, como Ele é poderoso, e Ele vai usar dos seus poderes mágicos para que aquela pessoa se convença de que você é quem vai ocupar aquela vaga no emprego. Porque você o agrada, como eu estava dizendo, né? O agrada através de cânticos, dizendo que Ele é maior, Ele é poderoso, só existe Ele. Eu não entendo como é que só existe um Deus e Ele sabe disso, que só existe Ele. E Ele se incomoda tanto com as pessoas reverenciar outros deuses. Ele sabe que não existem outros deuses. Então as pessoas estão enganadas, né? Se elas louvam a outros deuses, né? E reverenciam outros deuses, Ele, mais do que ninguém, sabe que essas pessoas estão cometendo um erro, mas não porque elas queiram cometer esse erro. Na verdade, elas estão reverenciando a Ele, porque só existe Ele. Só muda de nome os deuses que essas pessoas... O Deus é os deuses que essas pessoas reverenciam. Mas se só existe Ele não devia se preocupar com isso. E sabe que aquelas reverências, aquelas orações, aqueles cânticos estão sendo para Ele. Afinal de contas, Ele não se apresentou para todas as pessoas, né? Ele escolheu um povo para se apresentar. Então, ele não devia se preocupar, ele não devia se abusar, se chatear com isso. Porque Ele sabe que só existe Ele.
Então as pessoas, mesmo louvando, reverenciando, orando para outros deuses, chamando o nome de outros deuses, mas aquilo ali é para ele que é o Criador. Todos os deuses são criadores, né? Ele é o Criador, o verdadeiro Criador. Então aquela reverência é para ele, aquela oração é para ele, embora venha com um nome diferente. Mas ele sabe disso, que aquilo é para ele. Aquilo é para o Criador, vamos dizer assim. Então, quer dizer que essas bênçãos acontecem por causa dessas reverências. No caso de uma pessoa que é um profissional, digamos um vendedor, né? Se o vendedor se esforçar, aprender sobre o produto, né? Fazer cursos de vendas, técnicas de vendas, de persuasão, ele ser decente, ser honesto, ele não usar de mentiras, desse tipo de artifício mentiroso para convencer as pessoas, for uma pessoa decente, né, que ofereça e apresente o seu produto para o cliente sem enganação, sem enrolação, sem desonestidade, né? Saia de casa cedo para trabalhar, sem querer passar por cima de ninguém, pisar em pescoço de ninguém, apenas vender o seu produto de forma honesta e decente, né? Se esforçar, segunda a sexta, segunda a sábado, na rua, trabalhando, oferecendo, levando muitos nãos na cara. Mas esse vendedor, ele não reverencia a esse Deus, ele não reconheça, para ele Deus é uma coisa indiferente. Então, esse Deus não vai abençoar esse vendedor. Quer dizer, então, que ele vai atrapalhar o trabalho deste homem, desse pai de família, né, que, como eu já falei, honesto, decente, que apenas quer trazer o pão para dentro de casa para alimentar seus filhos, né, e ter uma vida digna. Então Deus vai fazer de tudo para atrapalhar a vida desse homem, usar dos seus poderes mágicos que só ele mesmo tem para atrapalhar as suas vendas, talvez confundir a cabeça dos clientes, entendem? Endurecer o coração dos clientes para que não feche negócios com ele, como ele fez com o faraó do Egito, né? Naquela passagem das pragas, que ele endurecia o coração do faraó toda vez que Moisés ia falar com ele, né, para libertar o seu povo, e Deus endurecia o coração do faraó e para poder lançar mais pragas sobre o Egito. Então quer dizer que Deus utiliza desses artifícios também quando uma pessoa não reverencia Ele, não louva Ele, não faz orações para Ele, não diz que Ele é o maior, não diz que Ele é o único, forte e poderoso. Então Ele atrapalha a vida da pessoa. Será que ele faz isso? Será que ele teria essa baixeza, essa mesquinhez de agir dessa forma? De atrapalhar a vida de um pai de família que apenas quer sobreviver nessa vida tão difícil, né? E levar a sobrevivência para seu filho, para seus filhos, para sua esposa. Muitas vezes é a esposa a mulher é quem trabalha dentro de casa, né? Mas pelo simples fato dela não reconhecer esse Deus, né? Esse Deus que é apresentado, que nós só conhecemos através dos homens, né? Sempre quem fala que nos apresenta esse Deus ou esses deuses são sempre homens que dizem que têm contato com Ele, que são inspirados por Ele. Como é que nós podemos ter uma total confiança
de que realmente esses homens estão sendo inspirados ou tendo contato com esse Deus. Já uma outra pessoa, um outro vendedor, só ele talvez nem tenha tanto esforço, nem se esforce tanto assim. Quando sai de casa para trabalhar, não procura se especializar mais no seu trabalho, aprender mais sobre o seu trabalho, mas pelo simples fato dele adorar esse Deus, reconhecer este Deus, reverenciá-lo e louvá-lo, aí Deus vai mais uma vez utilizar os seus poderes mágicos que só Ele tem para abençoar, de forma quebrando as leis da natureza, desrespeitando todas as leis da natureza, quando for preciso, e interferindo no livre-arbítrio, digamos assim, no livre-arbítrio dos clientes desta pessoa, deste vendedor que é temente a ele, convencer as pessoas, fazer com que as pessoas se convençam facilmente e não de forma natural, como deveria ser, sobre o produto desse homem, entendeu? Talvez ele nem se esforce tanto quanto o outro, para conseguir fechar a sua venda, E Deus se utiliza dos seus poderes para que facilmente o cliente se convença e feche negócio com ele. Talvez um ou outro ele deixe agir de forma natural, que a pessoa haja com o seu próprio, através do seu livre-arbítrio, para não deixar transparecer que aquilo foi uma interferência divina ali. Mas na maioria das vezes ele interfere sim, porque ele se agrada da maneira com que aquele vendedor o reconhece, o reverencia, o agrade, o bajule, na verdade, Acho isso muito triste, isso vindo se isso realmente aconteça, isso seja verdade, Como é que um ser tão poderoso, que teve a capacidade de criar tudo isso aqui, toda essa imensidão de universo, e tudo que tem nele, planetas, galáxias, estrelas, buracos negros, nebulosas, tantos e tantos outros componentes, que existem nesse universo. E daí a gente parte para a vida também, a vida, essa diversidade, essa complexidade que é a vida, que até hoje os homens ainda tentam decifrar esse mistério, todo esse mistério da vida, toda essa complexidade que é o ser vivo, que são os seres vivos, na verdade. Eu estou falando de todo o reino animal e vegetal. Até hoje nenhum ser humano conseguiu criar um ser vivo do nada, devido à complexidade que é um ser vivo, por mais simples que ele seja. Mas o ser humano nunca conseguiu criar um ser vivo até agora. Então, como é que um ser que tem toda essa capacidade, não se sabe como, ele se comporte de forma tão mesquinha, tão medíocre, se agradando, com cânticos, que pessoas cantem para ele,
dizendo que Ele é o melhor, que Ele é o Todo-Poderoso, que só Ele é Todo-Poderoso, enquanto só existe Ele, né, teoricamente. Só existe Ele, e Ele precisa que se cante, que se diga isso. Ele precisa ouvir que as pessoas digam isso para Ele, como se fosse um ser mimado, né? Uma criança mimada, que precise o tempo todo que seja feita todas as vontades dela. É inadmissível uma situação dessa. É impensável. E se for verdade, seria muito triste que um ser desse existisse.